se eu te dissesse que você pode ser considerado ou visto como louco, mesmo sendo completamente são? E se te revelassem que os profissionais mais renomados da psiquiatria mundial podem cair numa armadilha criando, ou criada, né, por um experimento que abala a medicina mental? Sabe aquela sensação de estar no lugar errado, com as pessoas erradas e tudo ao teu redor te julgando? Bem-vindo ao fantástico mundo dos arquétipos. Eu sou Roberto de Farias e hoje nós vamos trazer um pouquinho de claridade mental para a tua vida, para que você possa entender o como que uma decisão mental pode te colocar no buraco, assim, de uma forma inexplicável. Sabe, a gente cresce e a gente cresce ouvindo os nossos pais dizendo, olha, Roberto, pensa bem antes de tomar essa decisão, porque depois que você tomar essa decisão, não tem mais volta. Quem nunca ouviu essa frase? E aí o que que acontece? A gente passa uma vida inteira acreditando que as nossas decisões devem ser tomadas baseadas nas nossas decisões mentais. Então, o nosso canal ele tem um intuito muito simples, que é de simplificar o mundo arquetípico, a simbologia do universo, de forma clara, onde a gente possa entender o que que isso significa e não cair nessas armadilhas da vida. Então, hoje, eu, Roberto de Farias, profissional certificado pelo IHDS nos Estados Unidos, com mais de 40 mil alunos e seguidores ao redor do mundo, trago para você uma história baseada em fatos reais, tá? Então, pois é, hoje eu quero te contar uma história real, uma história que talvez vai mudar a forma como você se enxerga. Lá nos anos 70, um psicólogo muito renomado chamado David Rosenhan teve uma ideia muito ousada. Ele reuniu um grupo de 7 pessoas totalmente saudáveis e fez um convite, no mínimo, estranho. Vamos nos internar num hospital psiquiátrico? Mas calma, não era para se internar de verdade, era para participar de um experimento que colocaria o sistema psiquiátrico da época à prova. Um sistema que era conhecido por rotular, julgar e encaixar pessoas em diagnósticos que muitas vezes eram equivocados. E detalhe, o próprio Rosenhan também participou do experimento. Ele foi uma das pessoas que participaram ali, que se voluntariou para ir junto em um desses locais. A única instrução que ele deu para os voluntários, que era muito clara, é: quando chegarem no hospital, digam que estão ouvindo uma voz. Só isso, apenas uma voz. E essa voz diz apenas vazio. Sem inventar histórias, sem agir de forma estranha, nada de alucinações visuais, nada de delírios, apenas essa frase. E o resto, sejam vocês mesmos. E assim que as 8 pessoas comuns, como eu, como você, com vidas absolutamente normais, entraram nos hospitais, pasmem, todos eles foram internados. Todos. A maioria recebeu diagnóstico de esquizofrenia, outros de psicose maníaco-depressiva. E sabe o que é mais grave? Depois que o rótulo foi colocado pelos médicos, tudo que eles faziam dentro dos hospitais era interpretado com base nesse diagnóstico. Então, quando eles estavam escrevendo, comportamento obsessivo. Caminhando pelo corredor, sinais de agitação. Questionando algo, resistência ao tratamento. Nada, absolutamente nada era visto como normal. E para piorar, eles podiam sair dos hospitais quando admitissem que estavam doentes e aceitassem o tratamento. Sim, eles tiveram que fingir estar doentes para poder sair de lá. A média de permanência foi de 19 dias. Olha que loucura isso, gente. Uma pessoa sã ficar internada 19 dias porque o médico diagnosticou incorretamente. Mas um deles ficou 52 dias internado. Então agora, as- segura essa. Os únicos que perceberam que eles não eram doentes e que alguma coisa estava errada nessa história eram os próprios pacientes que, sim, estavam lá, os loucos, né? Os famosos loucos de um manicômio. Então, sim, alguns chegaram a dizer: você não é como a gente, você não tá louco. Você deve ser jornalista, tá aqui investigando alguma coisa. E aqui a gente começa a fazer uma ponte com o human design, com o desenho humano, né? Pensa comigo. Essas pessoas tomaram uma decisão mental, racional, estratégica para fazer um estudo. Entraram em um ambiente que não era para eles, um ambiente incorreto. Foram atendidos por profissionais que formaram, se estudaram, renomados, que também estavam presos a julgamentos mentais. E o resultado? Todos foram rotulados erroneamente, incorretamente, mal interpretados, mal diagnosticados, e tudo isso por estarem desalinhados, estavam fora de alinhamento. Quantas vezes isso acontece com você? Quantas vezes você tentou caber onde não era para caber? Quantas vezes tomou uma decisão com a mente, como essa, por exemplo, de participar de alguma coisa, né, pelo simples fato do estudo, e se viu num ambiente que parecia te drenar?
Então, no desenho humano, a gente fala sobre isso o tempo todo. Eu repito isso o tempo todo aqui. Viver de forma alinhada, tomar decisões com base na sua autoridade interna, seguir sua estratégia e autoridade. E quando isso não acontece, o mundo começa a reagir a uma versão sua que nem é você de verdade. Então, tem mais um plot twist nessa história. Um hospital indignado com esse estudo que o Rosenhan fez, desafiou o próprio e disse: Ah, é assim? Então manda seus pseudo-pacientes para cá, que a gente vai mostrar para você que a gente consegue identificar todos eles. E o Rosenhan aceitou. Durante 3 meses, o hospital analisou 193 internações e afirmou que 41 delas eram impostores. Mas adivinha, gente? Ele não mandou ninguém. Zero. O simples medo de serem enganados fez com que os profissionais vissem problemas onde não havia nada. Nada de errado. Isso diz muito, não é mesmo? Sobre onde nós vivemos, sobre quem nós somos. E talvez diga também sobre como você tem se visto. Será que as pessoas estão realmente enxergando quem você realmente é? Ou será que estão vendo apenas o que esperam ver de você? Aquilo que já colocaram numa caixinha, que já está ali dentro de um espaço onde você não consegue mais sair de lá. Quando a pessoa olha, bate o olho em você, ou ali a gente tem 5 minutos, né? Na verdade é muito mais rápido do que isso, mas 5 minutos para a gente ter uma imagem holística de uma pessoa e fazer um detalhamento mental ali, e já decidir quem é aquela pessoa, independente de qualquer coisa, né? A gente já colocou a pessoa numa caixinha. E para ela sair daquela caixinha, vai ser muito difícil. Porque a gente já começou errado, condicionando o outro dentro da nossa caixa. Então a gente quer que o outro caiba no mundo, que é a nossa bagagem, a nossa forma de enxergar o mundo, né? E mais importante ainda, será que você está vivendo quem você realmente é ou só tentando caber em rótulos que os outros te deram? Por isso, conhecer o seu mapa não é sobre encaixar em um novo padrão. É sobre se libertar dos padrões antigos. É sobre encontrar o seu fluxo natural, a sua forma única de viver, agir, decidir a vida. E se essa história te tocou, se você já foi mal interpretada, se já se sentiu que estava no ambiente incorreto, com pessoas incorretas, fazendo coisas incorretas, só para caber, talvez para pertencer, talvez essa seja a hora de parar de tentar caber no mundo dos outros e começar a se reconhecer para o teu próprio mundo. Eu sou Roberto de Farias, especialista, analista, professor de desenho humano, certificado pela International Human Design School nos Estados Unidos, com mais de 40 mil alunos e clientes espalhados em 26 países. E eu quero te convidar para uma viagem de volta para você mesma. Acesse agora desenhohumano.com.br e descubra como seu mapa pode ser a chave para uma vida sem rótulos, cheia de significado. Solicite a sua análise fundamental de desenho humano e entenda de uma vez por todas como alinhar a sua vida. Lá no nosso site você consegue fazer o teu desenho gratuitamente. Você entra lá desenhohumano.com.br ou humandesign.com.br e você tem lá o botão para criar o seu mapa gratuitamente. E se você quiser, agora a gente tem lá o botão para poder comprar o seu relatório. Você não precisa nem falar comigo. Compre o relatório, preço super acessível, qualquer pessoa pode comprar, para poder entender um pouco mais quais são os arquétipos que estão regendo a sua vida e como eles te colocam numa vida mais alinhada. Você vai ter lá essas informações. E se você quiser uma análise mais profunda com um profissional certificado como eu, basta entrar em contato lá no nosso site. Nós temos um botão para entrar em contato por WhatsApp ou por e-mail e você consegue, a partir de uma análise fundamental, entender melhor como que a tua vida pode ser mais alinhada, como que a gente consegue sair desses condicionamentos que os outros nos colocam, né? Então a gente vive dentro de uma caixinha que a outra pessoa nos colocou, como esse caso, por exemplo, onde os pacientes todos estavam numa caixinha de doente e eles nem paciente eram, eles eram voluntários para poder entender como funciona o processo psiquiátrico. E no final a gente entende que aquela frase nunca fez mais sentido. De louco, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Um beijo no coração de cada um de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!